Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, foi confrontada por uma utente que afirma ter perdido o seu marido e se por alguma razão esta senhora estiver a ver este vídeo, deixo as minhas mais sinceras condolências, por incompetência ou por falta de meios do Serviço Nacional de Saúde, que é algo completamente dramático, e ainda apelida o Hospital Beatriz Ângelo de Hospital da Morte. Vamos ver, meus caros, este relato completamente dramático que me deixou sensibilizado e eu venho a falar um bocadinho sobre este tema brevemente, mas o essencial neste caso é ouvirmos o relato desta senhora, que eu acho que é completamente assustador, num país em que a esquerda inclusive insiste em defender turismos de saúde, insiste em defender que há imigrantes ilegais que devem ter garantido o seu acesso ao Serviço Nacional de Saúde, quando temos aqui nacionais a perder familiares por falta de meios, por falta de pessoal e por falta de qualidade de um modo geral do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde com presença estrangeira, ainda para mais ilegal, não me parece ser o adequado. Vamos ouvir, meus caros, este confronto. As pessoas aqui me dormem aqui fora, ok? Não há médicos, o que a gente faz? Se não há médicos, para onde é que a gente vai? Depois fomos cabidos, mandam-nos para aqui. O que é que será de nós? Diga, e vocês deviam verificar, principalmente os hospitais, porque dizem que os hospitais têm vagas e não têm vagas, porque o meu marido esteve internado 2 semanas e 2 semanas e meia esteve internado nas unidades da PEG dos amarelos. Deviam de ver a pouca vergonha que houve ali. O meu marido morreu e não trataram do meu marido. Percebeu? Não trataram do meu marido. Não, vocês têm que ouvir. Peço desculpa, não, vocês não gostam de ouvir. Não, posso falar? O marido morreu. Devia de verificar, era a unidade dos amarelos do Hospital Beatriz Ângelo. Como é que tratam os doentes lá? Eu vou-lhe pedir só que me deixe dizer 2 palavras e depois conversarei com a senhora o tempo for não preciso conversar consigo, eu só queria desabafar consigo. Agora... Está errado, devia verificar o Hospital Beatriz Ângelo, que é o Hospital da Morte. Para quem lá passa, morre. Bom, meus caros, estes foram os relatos dramáticos de uma senhora que, pelos vistos, enfrentou uma situação complicada no Hospital Beatriz Ângelo. Obviamente que eu não quero ampliar estes relatos de uma forma desproporcional, porque eu sinceramente não sei o que se passa no Hospital Beatriz Ângelo, mas eu acho que é importante ouvirmos as pessoas que passam por situações no Hospital Beatriz Ângelo e que conhecem o hospital para todos os efeitos. E, portanto, se algum de vocês também conhecer e tiver algum relato conhecido, também terei todo o gosto em partilhar. Agora, a falta de médicos e os hospitais sem vagas são o habitual. Ainda houve por aí uma partilha, inclusive do Chega, que efetivamente havia consultas a serem marcadas de um modo artificial, que não tinham nem conhecimento do utente nem conhecimento do médico, e que havia consultas a serem marcadas e que aliás eram desmarcadas depois por telefone de forma, digamos assim, manual. Portanto, consultas marcadas de forma automática que depois eram desmarcadas de forma manual, porque as pessoas no hospital não tinham capacidade para acolher essas consultas. No entanto, elas apareciam marcadas, tendo em conta o relato do Chega. Portanto, é uma coisa completamente dramática. A senhora utiliza aqui uma expressão forte, o Hospital da Morte. Não é uma expressão que se utilize de ânimo leve. Aliás, eu creio que uma senhora que afirma de forma tão clara que nem quer propriamente conversa, quer desabafar, porque ao fim e ao cabo já não há nada a fazer, tendo em conta o que aconteceu. Eu acho dramático que os portugueses andem a viver num país destes em que muitas pessoas em Portugal estão na pobreza. A percentagem é completamente dramática, até vou partilhar os links na descrição, e os serviços de saúde, os serviços públicos, de um modo geral, que alegadamente o Partido Socialista vinha favorecer, estão neste momento nestas condições. A acolher inclusive estrangeiros sem qualquer tipo de direito ao Serviço Nacional de Saúde e os nacionais a ficarem a morrer nos corredores dos hospitais. Eu acho que ao mesmo tempo temos todos culpa disto. Nós não podemos imputar única e exclusivamente responsabilidade aos nossos governantes. Obviamente que eu não falo desta senhora individualmente, falo do longo prazo e dos serviços públicos de um modo geral. Não estou a falar deste caso em específico, obviamente que a senhora não tem objetivamente culpa nenhuma, nem mesmo os profissionais que muitas vezes são obrigados a fazer omeletes sem ovos. Mas o que é facto é que nós votámos nesta incompetência sucessivamente.
Nós andamos há 50 anos a votar nesta gente. Esta gente apresenta-se dentro dos mesmos partidos, dentro das mesmas máquinas partidárias, com o mesmo tipo de corrupção, e nós continuamos a votar neles. Estes dois partidos do centro ainda podem fazer revisões constitucionais. Estes dois partidos do centro ainda têm maioria absoluta. Estes dois partidos do centro ainda são a maior parte do Parlamento. Porquê que continuamos a dar maioria a estes partidos? Estamos há 50 anos a viver na miséria. As promessas de Abril, de vez em quando falam eles, quando chegam datas do 25 de Abril e se celebra a democracia e o regime e a revolução. A troco de quê? É isto que vocês queriam? Eram estas as promessas de Abril que vocês queriam cumprir? Serviços públicos completamente miseráveis. Não há nada público que funcione em Portugal. As pessoas não conseguem ir ao privado porque ganham salários miseráveis. Não conseguem ir ao público porque não há pessoal e recursos para os atender. Era este o país de Abril que vocês queriam? Era este o regime que vocês queriam? Eram estes os serviços públicos que vocês queriam? E depois, quando são confrontados com estas situações, alegam que ainda há muito a fazer. Sabem porque é que ainda há muito a fazer e não há tanta preocupação? Porque as pessoas que defendem neste momento este tipo de ideais andam todas com um cartãozinho de seguro privado no bolso. Vão todas ao privado serem atendidas, não vão ao público. À semelhança do Rui Tavares, que põe os filhos na escola privada. A escola pública é maravilhosa, mas os meus filhos, diz o Rui Tavares, vão para a escola privada. É este o tipo de hipocrisia que temos em Portugal. E os do costume são sempre abandonados. Mas eu também não posso deixar de imputar responsabilidade geral ao povo português. Nós é que votámos nisto. A culpa é nossa. E acho importante que comecemos a tomar responsabilidade para nós mesmos. E eu a mim me incluo, porque eu fui militante do PSD. Portanto, eu a mim me incluo. Por um lado, não posso admitir que as pessoas com promessas eleitorais completamente estapafúrdias terminem determinados mandatos com serviços públicos como este. Aliás, António Costa teve direito a uma reforma de ouro, quase como um prémio para a sua alegada boa gestão do país, e deixou estas pessoas na situação miserável em que estão. Vejam a taxa de pobreza em Portugal. Não só a taxa de pobreza, mas além da taxa de pobreza, as pessoas que dependem diretamente do Estado português, e que se por alguma razão acabassem os subsídios, tínhamos praticamente metade do país na pobreza. Alguém acha isto normal? Isto é um país civilizado? Eram estas as promessas de Abril? Por um lado, aponto isto aos governantes e ao regime atual e às ditas promessas de Abril, mas por outro lado sou obrigado a apontar ao povo português. O que é que nós andámos a fazer nos últimos 50 anos? Andaram a votar de ânimo leve. Isto é o símbolo do que se passou, por exemplo, no canal do Sérgio Tavares. O canal do Sérgio Tavares, eu lembro-me que foi partilhado um excerto de uma senhora que dizia que, sim, o país até precisava de mudança, mas não era por ela que isso ia acontecer. Sim, as coisas estão más e há corrupção, mas também há nos outros sítios. Esta atitude vendeu o nosso país. Esta atitude destruiu-nos completamente. A culpa é nossa. Vamos assumir responsabilidade, por amor de Deus. Vamos parar de imputar única e exclusivamente responsabilidade aos governantes. Têm responsabilidade sem dúvida nenhuma, mas quem os colocou lá numa primeira instância, numa segunda, numa terceira, numa quarta, fomos nós. A culpa é nossa. Quem deu maioria absoluta ao António Costa no seu último mandato fomos nós. Quem é que dá maioria absoluta a um partido que destruiu o país, a um dos partidos mais corruptos deste país? E damos-lhe maioria absoluta. A culpa é nossa. Portanto, vamos assumir responsabilidade, vamos votar diferente, vamos agir de forma diferente. E vamos parar de ceder a estes partidos um poder praticamente absoluto deste país. Alguém acha normal que depois destes últimos 50 anos, estes partidos, do ponto de vista eleitoral, ainda consigam fazer revisões constitucionais? Ainda consigam ter maioria absoluta juntos? Alguém acha isto normal? Eu não acho aceitável isto. E, portanto, sem dúvida nenhuma, os governantes têm responsabilidade, inclusive alguns que sugeriram a imigração, que sugeriram tanto a imigração como a emigração, que obrigaram muitos portugueses a ir embora. Os governantes têm imenso da culpa, sem dúvida nenhuma, mas não se descarta a culpa que nós temos. E vamos acordar para a vida e vamos votar com consciência nas próximas vezes. Vamos participar politicamente e deixar de entregar a política a pessoas que se estão a borrifar para o país. E deixar de adormecer com futebol, com séries, com N distrações. Vamos parar de adormecer com esse tipo de distrações e vamos acordar para a vida e participar politicamente. O país não pode continuar assim, meus caros. E espero sinceramente que daqui para a frente que as pessoas acordem. Porque este país está à beira de ser destruído. Os serviços públicos pouco funcionam, temos uma boa parte da população na pobreza e outros subsidiodependentes e, portanto, vamos acordar um bocadinho para a vida. Deixar as distrações de lado, que também são importantes, não digo que não, também me distraio, também vejo futebol e etc. Mas vamos participar politicamente, vamos acordar para a vida.
Porque enquanto deixarmos entregue o país a estes bandidos vão continuar a fazer o que querem do país. E espero sinceramente que este relato sirva de abrolhos para as pessoas que me ouvem. Para as pessoas que me ouvem e que eventualmente votaram estes últimos 50 anos nestes mesmos e que se deixaram entregues ao politicamente correto, às séries de televisão e ao futebol. Que este relato, que este exemplo dramático desta senhora que deveria ter sido apoiada pelo Estado e que deveria ter tido todo o apoio que pediu e que inclusive não deveria ter um marido numa situação destas, que infelizmente já não está entre nós e mais uma vez deixa as condolências, que este relato sirva de exemplo para todas as pessoas que me ouvem. Estamos entregues a pessoas incapazes e corruptas que destruíram o nosso país, mas nós temos culpa no cartório. E espero sinceramente que se assuma a culpa e que se haja em conformidade. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 23 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.